Eu vou fazer uma descrição de um personagem e você vai me dizer quem é esse personagem. Esse personagem, a descrição dele diz que ele nasceu de uma forma miraculosa. Ele viveu entre 12. Todas as vezes que ele expressava os seus sonhos e os seus planos para esses 12, eles recebiam de uma forma negativa. Ele foi traído. Ele foi vendido a preço de escravo. Ele foi tentado, violentamente tentado. Na descrição da sua vida, ele não teve pecado. E no final da sua vida, ele salva todos. De quem eu estou falando? José. Hã? José. Ou Jesus. Ou José ou Jesus? Se você disser José, está certo. Jesus não teve 12 irmãos. Ele já gosta. Vamos lá. Ele viveu entre 12. Realmente. Essa descrição, se eu disser que é Jesus, ela é válida? Sim ou não? Sim. E se eu disser que é José? Também. Também é válida? Sim. Se eu disser que é José, essa descrição é válida. E se eu disser que é Jesus, ela é válida também. Agora, se eu falar de um outro personagem, esse personagem, na descrição dele, disse que ele era maravilhosamente bonito. Era um dos mais belos que a Bíblia descreve. Ele tinha um desejo no seu coração, e esse desejo do seu coração ele expõe para fora, convencendo um grupo de pessoas a tomar um trono. Na verdade, ele estava inconformado com a sua... ele estava inconformado com o seu cargo, ainda que elevado, mas ele ainda cobiça o trono de uma outra pessoa, convence uma multidão a tomar o trono. A Bíblia diz que na descrição da sua vida, ele termina de uma forma muito má. De quem eu estou falando? Lúcifer. Pode ser Absalão. Se eu falar que é Absalão, bate com a descrição dele? E se eu falar que é Lúcifer? Eu dei a descrição de duas pessoas. Uma que foi a imagem de Cristo e outra que foi a imagem de Satanás. Nós vivemos num grande conflito onde hoje nós precisamos revelar a imagem de Cristo. Nós fomos criados à imagem de Cristo. A partir do momento que nós pecamos, nós nos destituímos da imagem de Cristo. Portanto, a imagem de Cristo em nós, ela é imperfeita, ela é deformada pelo pecado. Mas ainda podemos fazer uma descrição de Cristo através das nossas vidas, nossas atitudes. Na mensagem de hoje, nós vamos ver um grande conflito no livro de Gênesis. Nós vamos ver como que Deus age e como que Deus trabalha para abençoar os seus filhos, considerando que eles vivem num mundo mau, no meio de pessoas más, que desejam o mal e até mesmo que fazem o mal. Dos nossos questionamentos é o seguinte: por que Deus não impediu uma pessoa de praticar o mal com uma outra pessoa que seria uma pessoa boa? Por que Deus não impede? Se Deus me impedir de passar para o lado de cá, eu quero passar para o lado de cá, e Deus pode me impedir de ir para o lado de lá? Sim ou não? Pode, mas uma vez que ele faz isso, ele está tirando o meu livre-arbítrio. Então é contra o caráter dele. Ele nos criou seres livres. Portanto, eu posso fazer isso e faço a hora que eu quero, porque Deus ele me deu esse livre-arbítrio. E você vai ver o que acontece quando as pessoas querem fazer o mal e Deus, como deu o livre-arbítrio para ele, não pode impedir eles de fazer o mal. O que Deus faz com esse mal para ainda abençoar outras pessoas? Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. E já uma coisa interessante no livro de Gênesis, que é o seguinte: todas as vezes que um livro ele quer contar a história de um patriarca, ele fala assim, ele começa assim, ó: esta é a história de Jacó. O livro está dizendo que é a história de quem? Jacó. Mas continua dizendo o seguinte: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos.
Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. Está contando a história de quem? De Jacó ou de José? José. A história do pai é contada através do filho. É um padrão no livro de Gênesis. Todas as vezes que ele fala assim, eu vou contar a história de José, e começa a contar a história de Jacó, através da vida de quem? Você vai ver que toda a narrativa, do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, é uma das maiores narrativas, está contando a história de José, não é a história de Jacó. Jacó vai aparecer lá no final, morre, mas ainda continua a história de José. Grava isso aí. A Bíblia fala que José era um jovem ali de 17 anos, e esse jovem, ele, na nossa linguagem hoje, ele tinha aquele negócio do leve e traz. Tudo que ele via os irmãos fazendo, ele levava para o pai. E isso desagradava os seus irmãos e até levou os seus irmãos a odiar ele. Mas uma coisa levou os irmãos de José a odiar ele de uma forma bruta, a ponto de querer matar ele. Olha só o que diz aí o versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Então o que levou os irmãos de José a odiar ele ainda mais? Porque ele tinha sonhos. E qual era o sonho dele? O primeiro sonho, José sonha ali com uns feixes, e ele diz que ele e os irmãos e a família estavam ali recolhendo feixes, e disse que o feixe dele se levantou, e todos os feixes dos irmãos se dobraram diante dele. E os irmãos, quando ouvem isso aí, olha só o que eles dizem no versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então os irmãos de José começam a odiar ele por causa do sonho. Ele interpreta o sonho e eles entendem da seguinte forma: José está querendo dizer que ele vai governar sobre nós, e nós vamos ter que se prostrar diante dele. E aí ele fala assim, ele já é o queridinho do pai. José já é aquele que leva e traz, já é aquele que fica vendo os nossos erros e falando para o nosso pai. Agora ele quer ser superior a todos nós, ainda sendo o mais novo. E o que ele tem um segundo sonho. O segundo sonho, ele sonha com o sol, ele sonha com a lua, ele sonha com 11 estrelas que também se prostra diante de uma estrela, que no caso seria ele. E os irmãos ficam indignados com esses sonhos, e eles começam agora a planejar a morte de José. Eles vão ali da cidade de Canaã para a cidade de Siquém, e o pai Jacó pede para que José fosse ver o que eles estavam fazendo lá. José, da cidade de Canaã até a cidade de Siquém, ele caminha ali 80 quilômetros, e ao ele se aproximar, os irmãos dele olham assim, lá vem o sonhador. Lá vem um sonhador. Talvez tenha até falado mais, lá vem um sonhador, fofoqueiro. Mas lá vem um sonhador, e ele olha para José, e eles começam agora a tramar entre eles. E a ideia deles é o seguinte, olha só o que diz aqui, versículo 18 do capítulo 37. De longe viram, e antes que chegasse, conspiravam contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Grava bem isso. Os irmãos deles estavam enraivecidos pelo sonho de José, e eles dizem o seguinte: olha, vamos matar ele, lançar ele sobre a cisterna, e vamos ver o que vai acontecer com o sonho dele. Vamos ver o que vai dar, o que vai dar esse sonho deles. E eles fizeram conforme eles tramaram. Eles levam José diante de uma cisterna, joga José na cisterna,
Mas aqui no versículo 21 aparece um dos irmãos, é ali o irmão mais velho, Rúben. Diz assim: mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe teremos a vida. E ele diz o seguinte: não é justo nós matarmos o nosso irmão, derramar o sangue do nosso próprio irmão. Rubens, ele era com seu filho mais velho, ele era aquele que deveria liderar os irmãos. E ele poderia falar: nós vamos fazer isso com o nosso irmão, e vamos levar ele para casa, tranquilo. Mas ele já tinha feito umas besteirinhas antes disso, já não sentia nada, não tinha força nem autoridade para falar nada. Portanto, ele planejou, ele teve um plano. Ele diz assim: beleza, não mata ele, joga ele na cisterna, depois eu venho e tiro ele da cisterna. Mas aí, um dos irmãos, chamado Judá, versículo 26, diz o seguinte: então disse Judá, seu irmão: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então o que acontece? Judá ele diz o seguinte: vamos pegar ele e vamos vender ele, ainda vamos ganhar um dinheiro com ele, em vez da gente matar ele. Vem ali uma patrulha ali dos ismaelitas, uma caravana dos ismaelitas, e ele fala assim: vamos vender. Deixa eu perguntar para você, de quem foi a ideia de jogar José no poço? De Rúben ou de Deus? De quem foi a ideia de vender ele? Quem convenceu os ismaelitas de comprar José? Foi Deus? Para levar ele escravo. Diante de situações que nós vivemos, às vezes não temos a percepção do livramento de Deus. Eu fiz um exemplo para você. Deus, ele não pode impedir os irmãos que têm o mal no coração de agir, senão Deus está atirando livre. Mas Deus pode transformar todo esse mal em bênção para aqueles que é a vítima. Ele ser vendido era um livramento da... O que é melhor? Morrer no poço ou ser vendido como escravo? Então, às vezes, em algum momento da sua situação, quando você está reclamando da vida, às vezes é um livramento de Deus, porque Deus, ele também não pode impedir o outro de fazer o mal, mas ele pode transformar o mal que ele está fazendo em bênção para você. E você já conhece a história de José, você sabe o final dela, mas nós vamos tirar algumas lições aqui. Ele então é vendido, e agora o capítulo 39, versículo 1 diz o seguinte: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Primeira lição que eu aprendi aqui: você ser um escravo, com Cristo há prosperidade. Você ser livre e fazer o que você quiser da sua vida, sem Cristo não há prosperidade. Estar com Cristo ainda que como escravo, olha só a descrição da sua vida. E o versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha, e desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Um egípcio agora é abençoado por causa da presença de José e da fidelidade de José.
ele está cumprindo aquilo pelo qual Deus ordenou para Abraão: ser tu uma bênção. A segunda coisa que eu entendo é que bênção não é um fim para mim. Bênção é um meio aonde eu vou desfrutar abençoando outras pessoas. Todas as bênçãos que vêm para você, você vai desfrutar dela, mas você vai desfrutar abençoando outras pessoas. Então, primeira coisa, está ainda em uma situação ruim com Cristo, isso é melhor, é prosperidade. E está ainda como escravo, essas pessoas que não acreditam no seu Deus, eles são abençoados de tabela por você. A Bíblia está dizendo que Deus abençoou a casa, o campo do egípcio, de Faraó, por amor de José. Então a gente vê que José, ele tinha um relacionamento com Deus, né? Aqui a gente vê pelo texto, repete muitas vezes a palavra casa. Significa que José se tornou um mordomo doméstico e ele estava ali na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a olhar para José, e a descrição de José diz que também ele era muito belo. E ela começa agora a tentar o homem. Olha só o que diz aqui o versículo 10 do capítulo 39. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. A Bíblia diz que a mulher tentava ele quantas vezes? Todos os dias. Mas José era filho do Senhor. E José, ele chega um momento que a mulher fala assim: olha, eu acho que ele não quer ficar comigo porque ele tem medo de alguém ver e acontecer alguma coisa. Então o que ela fez? Deu uma folga para todos os funcionários da casa e ficou sozinha. Olha a arapuca para José. Quando José chega, o que José faz? Então, versículo 12: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Então, ela tenta pegar José à força. José larga as vestes lá e sai correndo, fugiu da aparência do mal. E um outro texto aqui, onde ele diz: como poderia eu fazer isso contra os? José, ele permaneceu fiel, não a Faraó, não a Potifar, mas fiel a Deus. Ele tinha uma percepção de quem ele servia, era Deus, não eram as pessoas. Independente se não tivesse ninguém em casa, ele sabia que Deus estava vendo. O que acontece com José? Versículo 20: o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Pergunta: quem que manda José para o cárcere? Potifar ou Deus? Parece que é Potifar, mas foi Deus que mandou ele para lá. Por quê? Versículo seguinte, versículo 21. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Primeiro, Potifar, ao ver José, ele vê o quê? Algo diferente nele. Teve confiança dele. Coloca ele como mordomo da sua casa. E quando você vai colocar alguém para trabalhar na sua casa, você procura alguém que é o quê? Confiável. Ele, na descrição ou à vista, José não pregou, José não cantou, José não falou nada, mas ele olhou para José e sentiu firmeza em José. Falou assim: esse homem é de confiança.
O carcereiro, quando olha José, fala assim: ó, esse é o médico de confiança. Ele vai me ajudar aqui da prisão. Ele vai ser uma bênção para mim aqui. Olha, José era uma bênção para Potifar. José se torna uma bênção agora na prisão. E o versículo 23 diz assim: ó, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que fazia o Senhor, sabe o que significa? Ainda que você esteja numa prisão injustamente, se você estiver com Cristo, você vai estar muito melhor do que você estiver livre. Ninguém quer estar na prisão, né? E hoje nós odiamos quando alguém injustamente faz alguma coisa com a gente, mas José estava tranquilo, porque José estava em paz com Deus. E Deus estava com ele na prisão. Na prisão, depois de um tempo que José está lá, aparece ali mais dois companheiros de cela. O chefe da padaria e o chefe dos copeiros. E esses dois homens, ao chegar lá, eles, no mesmo dia, ambos têm um sonho. Um sonha com 3 videiras e outro sonha com 3 cestos. E eles ficam tristes porque eles não tinham entendimento daquele sonho. E você percebe que sonho aqui é algo muito importante no livro nessa narrativa de José. Por quê? Porque quando você tinha assim um sonho, quando esse sonho se repetia com a mesma interpretação, significava que esse sonho é verdadeiro. E ambos teve sonhos parecidos. E José falou bem assim: olha, fala-me o sonho que eu dou interpretação para você, porque eu conheço o Deus do céu que interpreta sonhos. E ao ele falar isso aqui na descrição do capítulo 40, José começa agora a descrever o sonho. Olha, as 3 videiras significa 3 dias. E o copo de suco de uva que você viu na sua mão significa que dentro de 3 dias você vai voltar ao seu carro de copeiro e você vai dar esse copo de suco nas mãos de Potifar. E o outro, agora curioso pelo seu sonho, ele falou assim: o seu sonho é o seguinte, em 3 dias eles vão cortar a sua cabeça. E o sonho acontece da mesma forma que José. Mas só que tem um detalhe. José, quando descreve o sonho para o copeiro, ele diz o seguinte, versículo 14: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Se você está passando por alguma dificuldade, mas eu falo de alguma dificuldade injusta, não por causa que você mesmo causou. Assim como José, você está nessa situação, você é uma pessoa temente a Deus, você obedece a Deus e você está vivendo de uma forma injusta. E você fala assim: mas lembra de mim. Fala para Faraó lá que não era para mim estar aqui. Eu já fui roubado da minha terra. Não era para mim estar aqui. Capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. 2 anos se passaram. O que aconteceu com o copeiro? Você lê o versículo 23 do capítulo 40, diz o seguinte: o copeiro, chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quem fez o copeiro esquecer de José na cadeia? Deus também. Por que Deus fez ele se esquecer? Porque não era a hora dele sair. Você receber a bênção que você quer antes da hora, se você não está preparado, e todas as vezes que Deus ele demora, ele tem algo muito maior. Às vezes, as pessoas buscam uma cura, Deus dá uma ressurreição. No caso de Lázaro, 2 dias poderia haver um choro, mas no 3º dia haveria o quê? Alegria. Ao 4º dia, na verdade, Jesus ele ressuscita Lázaro. Então aqui a gente vê que
demorou tempo e ele fica ali na prisão. A história continua dizendo que, capítulo 41, quem tem um sonho agora é quem? Faraó tem um sonho, e o sonho de Faraó ali é um sonho com 7 vacas formosas e 7 vacas magras, feias. E na descrição do seu sonho, as 7 vacas magras devoram as 7 vacas gordas. E ele tem um segundo sonho para comprovar que ele teria uma interpretação correta, que era um sonho de Deus mesmo. E agora ele tem um sonho de 7 espigas formosas, bonitas, e 7 espigas feias. E as 7 espigas feias, o que ela faz? Ela devora as espigas boas. E ele fica desesperado e convoca agora os magos, os sábios. E agora quem pode nos dar a interpretação desse sonho? Então imagina o Faraó ali nessa angústia, querendo saber, e vai tomar um suco e chega o copeiro e vê ele falando assim: lembrei, foi 2 anos, né? Lembrei. Tem um rapaz que servia lá na tua casa, chamado José. Ele interpretou um sonho nosso lá. Interpretou um sonho meu e um amigo nosso, e as coisas bateu certinho. Ele disse que ia acontecer, que eu voltaria para o meu trabalho. Ele também disse que o outro amigo meu ia ser decapitado, e aconteceu. Chama ele lá. Quando chega José, ele tinha o quê? Um espírito excelente como Daniel. Ele acreditava naquele que interpretava sonhos, naquele que dava sonho. De quem era o sonho de José? De quem era o sonho de José? Que ele sonhou com os feixes que se dobravam diante do dele. O sonho era de Deus. O sonho era de Deus. O sonho de Faraó também é o sonho de Deus. Você vai ver na descrição que é o sonho de Deus. Tudo o que acontece no livro de Gênesis, embora o homem está sendo encarcerado, o homem está sendo levado como escravo, o homem está sendo lançado no poço, o homem está sendo vendido, e você fala assim: mas está dando tudo errado. Como que pode ele ser o melhor dos filhos de Jacó e está acontecendo isso com ele? Não era para estar acontecendo com os miseráveis lá, do coração ruim, maldoso? Você percebe o que Deus está fazendo com a maldade do coração dele? O que está tornando? Pessoas estão sendo abençoadas por causa daquela maldição, daqueles homens que eles queriam matar José. Deus ele torna isso em bênção para outras pessoas. O Faraó está sendo abençoado, o carcereiro está sendo abençoado, o copeiro foi abençoado. E às vezes nós não temos a percepção de como Deus está trabalhando na nossa vida, e as coisas estão dando errado, e você começa a questionar e xingar e falar um monte de coisa. Onde está Deus? Por que está acontecendo isso comigo? É que nós não temos percepção da vida espiritual. E outra coisa também, as coisas quando ela acontece, vamos supor, só o acontecimento do cárcere ali, fora os outros acontecimentos, você não consegue entender nada. Parece que Deus está perdendo mesmo, parece que os filhos dele estão sendo derrotados. Mas quando eles se juntam, eles começam a dar forma em coisas. Hoje eu estava tentando fazer um símbolo lá em casa assim. Era assim que eu estava fazendo? Eu acho que era assim. Se eu pegar isso aqui para você, o que significa para você? Nada. O que significa isso aqui para você? E se eu virar assim? O que significa? Significa nada. E se eu fazer assim? O que significa para você? Coração. Coração. As coisas juntas, elas dão uma forma. E sabe por que você não entende hoje as coisas? Porque a sua vida ainda está sendo, ela está em andamento, ela está sendo escrita ainda, não está tudo ainda formado. Então algumas coisas você não sabe ainda o que vai acontecer no futuro. Na descrição da vida de José, o copeiro, o faraó chama ele ali revela o sonho para ele, e ao revelar o sonho para ele, agora a revelação era o seguinte: é o mesmo sonho, você teve 2 sonhos, mas é o mesmo significado. O que acontece? 7 vacas formosas e 7 vacas magras.
significa que nós vamos ter 7 anos de abundância, sabe, que vai dar muito fruto. E vai ter 7 anos que o povo vai até esquecer que existe fruto, não vai ter nada, seca. Então o que nós precisamos fazer? Se preparar para esses 7 anos. Aí, e o texto diz que Deus revelou tudo isso para Faraó. Olha só, Faraó sendo abençoado por amor de José. E nesse momento, eles falam assim, olha, e a mensagem de Deus, na verdade, para Faraó, diz o seguinte: olha, você vai ter que colocar administradores para que cuide da produção, para que armazenem as coisas aí e cuide de todo o sistema aí. Você precisa preparar uma pessoa para isso. A mensagem do sonho que Deus revelou através de José dizia isso. Aí Faraó diz assim, então agora vamos procurar essa pessoa para administrar. E o versículo 37 ao 41 diz o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em que há Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Pergunto: se José não fosse lançado no poço, se José não fosse vendido, preço de escravo, se José não fosse o cárcere, aconteceria isso? Quem está sendo agora abençoado aqui? José. José está sendo participante da bênção, recebe autoridade, autonomia, e ele vai liderar sobre todos. E abaixo de Faraó tinha quem? José. Ele fala assim: abaixo do meu trono é você. Versículo 42. O sonho se cumpre. O sonho de José se cumpre agora. Capítulo 42, versículo 6 diz o seguinte: José agora era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Se cumpriu o sonho de José? Na verdade, o sonho de Deus? Sim. Deus, ele dá um sonho para José muito antes dele ser. Mas agora, como que eu vou realizar esse sonho? Eu sei o que seus irmãos querem fazer com você: a perseguição, a maldade no coração deles. E o que eu vou fazer? Eu vou tornar toda a maldade dele contra você em bênção para você, e você vai abençoar ele e vai abençoar todo mundo. O que acontece? Houve uma seca e só Faraó tinha mantimento para toda a terra. Todos os habitantes da terra começam a vir até Faraó. Mas sabe o que José entendeu de tudo isso? José, quando os irmãos dele chegam lá para comprar mantimento, José olha: de onde vocês vêm? Veio de Canaã. Opa, Canaã, conheço Canaã. Aí olha assim para a cara dos meninos: olha, sei quem é esse menino. Esses aqui são meus irmãos. José não foi conhecido. Eu imagino que, como os egípcios, né, arranca a sobrancelha e careca, e eles olharam assim e falaram assim: você não conheceu. Mas José conheceu eles, e José ficou quietinho. Mas chega um momento que José, e tem toda uma narrativa, todo um drama por trás disso daí, mas chega um momento que José não se aguenta. José não se aguenta. E ele agora se revela, se mostra quem ele é para os seus irmãos. E o versículo 6 ele diz o seguinte, o versículo 4, né, do capítulo 45 agora: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram, e então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José chega claramente e diz para ele: lembra de mim?
que vocês pegaram, colocaram lá no poço, me tiraram do poço de novo, me venderam. Você achava que eu não existia mais, né? É por essas vocês não esperavam, né? José poderia falar muitas coisas, mas José fala assim, ó, você lembra, né? Sabe de onde eu vim, né? E ele continua dizendo aqui no versículo 6. Ele começa a explicar agora o que aconteceu. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José agora, no final de tudo, ele entende, ele fala assim, sabe quem me trouxe para aqui? Foi vocês não. Não foi vocês que me venderam, tudo que eu passei foi Deus que me colocou aqui para dar livramento para vocês. E José se emociona nesse momento, há choro, há perdão. Ele perdoa os seus irmãos. Ele manda buscar toda a família. Todas as vezes que eu leio essa narrativa é impossível não chorar, porque eu começo a ver o sentimento deles ali. Imagina o sentimento de José, vendo ali aqueles que traíram, a maldade deles, tentando matar. Eu imagino que eles falaram um monte de coisa para José. E nesse momento José, eu sofri tanto, porque aquilo que vocês fez. Mas sabe por que eu sofri? Por causa de vocês mesmos. Eu sofri, fui encarcerado, fui injustiçado, tudo isso aí, mas Deus fez tudo isso aí para salvar. Agora você consegue entender o texto da Bíblia que diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Pergunta: você ama Deus? Se você ama Deus, e você, como José, é uma pessoa fiel a Deus, todas as coisas que der errado na sua vida, no final, elas vão se tornar em bênção. Mas se você não ama Deus, infelizmente, não dá para se cumprir esse texto. Mas ele diz assim: aqueles que me amam e foram chamados segundo os seus propósitos, se cumprirão. Eu vou tornar tudo aquilo que parece maldição, que parece ruim para você, porque não dá para me evitar as aflições, porque o mal está aqui. Uma vez que o mal está na terra, embora na descrição de Gênesis não aparece a presença de Satanás, mas você vê o espírito do demônio tentando matar e impedir José de ser um instrumento de Deus para livramento do povo de Israel. Você vê um grande conflito aqui. E está acontecendo na minha e na sua vida um grande conflito também. Mas o que nós precisamos entender que é no lugar mais escuro, aonde foi brilhante, aonde foi iluminado o caráter de José. Foi no fundo do poço, na escuridão do poço, que brilhou o caráter dele. Foi na escuridão do cárcere que brilhou e as pessoas viram que havia algo diferente daquele homem. Vai ser nos momentos mais difíceis das suas vidas e da minha vida que o caráter cristão ele vai ser revelado. E às vezes nós ficamos achando que o caráter vai ser revelado quando você está na pompa, quando você está bem, está tranquilo, está suave. É nos momentos mais difíceis onde Deus se revela. E ele diz para Paulo ele preocupado: mas Senhor, mas eu tenho uma coisa aqui que me incomoda. E ele orou 3 vezes, e Deus ele fala assim: Paulo, meu poder vai se manifestar na sua fraqueza. É quando você se sentir lá no fundo do poço, é quando você se sentir encarcerado, é nesse momento que eu vou te usar e vou me revelar. Outra coisa muito importante que você percebe aqui no livro de Gênesis é o seguinte: que Deus ele fala, Deus ele se revela para Abraão. Abraão ouve, Abraão vê coisas sobrenaturais. Você vê Isaac, ele ouve a voz de Deus. Noé ouve a voz de Deus, mas na descrição da vida de José não houve em nenhum momento a voz de Deus. Por isso que José, ele representa eu e você que vivemos no mundo onde você não ouve mais a voz de Deus.
Você não vê a voz de Deus, você não vê coisas sobrenaturais acontecendo. Por quê? Pelo seguinte: na descrição da vida de José, Deus não fala com José. Deus fala através Da vida. de José. Por isso que na descrição da vida dele, quando eu falei, você falou assim: é Jesus, é José, porque Jesus estava falando através de... Nós estamos vivendo um tempo, estamos passando por momentos difíceis, de crise, onde Deus ele quer se revelar e falar através de você. Enquanto você está querendo ouvir a voz de Deus, Deus fala assim: não, você não vai ouvir. As pessoas vão ouvir a minha voz através de você. E Faraó reconheceu Deus. Você vê que o carcereiro reconheceu Deus em José. Potifar reconheceu Deus em Faraó. E a nossa pergunta é o seguinte: o que o mundo está vendo lá? O que o mundo está vendo lá? Coisas importantes que eu aprendi. Primeiro, nessa descrição aqui, eu tenho tentado viver com isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Porque se isso não acontece, eu não estou cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Primeira coisa, quando Cristo vive no homem, assim como viveu. Então, a vida de José era Cristo no Egito. Era Cristo ali agindo. Não tinha palavra, era o próprio Cristo na vida de José agindo. Cristo no cárcere, Cristo sendo lançado, vendido. Então, quando Cristo está em mim, eu começo a ser bênção para outras pessoas. Se Cristo está em mim, eu sou uma bênção para outras pessoas. Se isso não está acontecendo, significa que só vai acontecer porque é através de Cristo. Que toda boa dádiva, todo bom perfeito, ele vem dele. Então ele precisa habitar em mim. Então, uma vez que ele habita em mim, o que acontece? Eu sou uma bênção para outros. A bênção não é mais um fim em mim. A bênção é um meio para abençoar outras pessoas. Segunda coisa, quando Cristo vive em mim, há perdão pelos que me perseguem, pelos que me traíram e pelos que fizeram um monte de maldade comigo. Quando Cristo está em mim, há perdão, há choro, há reconciliação. É isso que você vê na vida de José. Quando Cristo está em mim, Deus ele é glorificado. Amém. A imagem de Deus é revelada, assim como foi revelada através da vida de José. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Abra esse texto para a gente finalizar a nossa mensagem. Jeremias 10, 23. Grava esse texto na sua mente. Ele diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Esse texto ele diz assim: ó, não cabe a você determinar o caminho. Porque nós não queremos ir pelo cárcere. Nós não queremos ser humilhados e ser escravos. Nós queremos ir direto. Se eu estou com Cristo, por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo? Jesus fala assim: não cabe a você. Os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Os meus sonhos são maiores do que os seus. E eu é que sei os pensamentos a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. O que José desejava? Ele não recebe tudo aquilo que todo homem desejava? Ele recebe aquilo servindo, amando, perdoando, e pela sua fidelidade, a humanidade, o povo da época foram tudo abençoados pela fidelidade de José. Pela sua fidelidade, as pessoas da sua escola, as pessoas do seu trabalho, as pessoas dos seus vizinhos, os seus familiares, assim como a família de José, na descrição da sua família, há tanta coisa ruim, mas você vê uma reconciliação, você vê pela a vida de uma pessoa que se devotou a Deus, você vê ali aqueles que queriam matar, contrito, você vê Rúben, que é aquele que
Judá se colocando no lugar de Benjamim. Você vê muitas coisas boas acontecendo. Você vai ver o perdão, a restauração dessa família, por causa da fidelidade de uma pessoa. A pergunta é o seguinte: você quer ser essa pessoa? Se você quer ser essa pessoa, coloque Deus como prioridade na sua vida. Quando Deus for prioridade na sua vida, você será prioridade nos planos de Deus. E se tudo que você fizer nessa vida der errado e você for para o céu, deu tudo certo. Se tudo que você planejar e fizer der tudo certo e você não for para o céu, você que tramou os caminhos e deu tudo errado. Que Deus abençoe você. Nesse momento vamos ficar de pé e vamos cantar o hino Deus cuidará de ti.